Olá, amigos, estamos de volta com a sua TV Amai. No programa de hoje, o deputado Rubens Bueno fala dos problemas nacionais. Também o Dr. Jefferson de Paula e o Dr. Mário. Eles estiveram aqui para falar da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná. O Dr. Mário também nos esclarece sobre os empenhos, as proteções. Aproveite para tirar as suas dúvidas. Conheça melhor o Corpo de Bombeiros do Paraná. Veja suas dicas de segurança. Você já ouviu falar da PREVES, o programa da Prefeitura nas mídias sociais? Conheça o responsável, Álvaro Borba, que esteve aqui nos estúdios da TV Amai. O Sicoob é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes. Nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos, né, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, né, com uma visão bastante ampla para defender os nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagne, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Olá, amigos da TV Amai. Hoje aqui nos estúdios temos a presença do deputado federal Rubens Bueno. Ele veio participar de uma reunião junto com o coronel Marlon Tesa, presidente da Federação Nacional das Entidades Militares Estaduais, e aproveita para conversar um pouco conosco sobre esta conjuntura nacional. Deputado, seja bem-vindo à TV Amai, seja bem-vindo aqui à Amai, à sua casa, onde o senhor já veio prestar contas do seu mandato. E conte conosco para as suas demandas e para os nossos telespectadores, qual foi a sua impressão desta reunião de trabalho? Olha, primeiro saber que está reunido aqui um grupo que vai continuar discutindo durante o dia. Isso é algo importante porque nós temos uma sociedade em que setores devem discutir atentamente. Então a AMAI aqui, o Coronel Furquim, o presidente da Federação Nacional, o Coronel Marlon, muito boa reunião, até porque discute-se no Congresso Nacional muitas alterações importantes para o setor, e que é um setor que indica que nós temos que cuidar cada vez mais, dado aqui o ritmo da violência que se instalou no país. Perfeito. Os maiores inimigos das polícias militares, aqueles que apresentaram as peças piores, a senadora Gleisi Hoffmann, que transformou as guardas municipais em polícia municipal numa concorrência direta com as polícias militares, e o senador Lindenberg Farias, que apresentou a PEC 51, que extingue todo o atual sistema para criar um novo, sem dizer como será esse novo, estão agora implicados na Lava Jato. Tem alguma conexão, essa destruição do sistema legal e a participação deles, ou indício de participação em malfeitos, como disse a presidenta? Olha, primeiro é preciso dizer que você não pode, de forma alguma, ter uma entidade secular, como a Polícia Militar do Paraná, que nasceu, quando nasceu o Estado do Paraná, quando emancipado, nasceu a Polícia Militar do Paraná. E saber que isso pode se extinguir da noite para o dia, evidente que não. Aprimorar, avançar, é um requisito básico da sociedade que quer avançar, que quer se modernizar. Eu acho que, nesse aspecto, nós estamos aqui com a Polícia Militar do Paraná e as polícias militares do Brasil, em defesa da sociedade brasileira. Muito obrigado, deputado. Conte sempre com a AMAI e tem aqui as nossas lentes para a sua mensagem final. E o senhor também prestou contas do seu mandato aqui hoje, apresentando os meus argumentos sobre o ano de 2014. Esse trabalho eu faço desde 1983, quando eleito pela primeira vez deputado estadual. São 32 anos de estrada, todo início de ano prestando contas do trabalho do ano anterior. E também levo as informações que eu preciso para continuar o meu trabalho. E ali tem vários dados colocados. Um deles é a questão da violência, que é o mapa da violência divulgado recentemente, quando em 2012 nós chegamos a 29 assassinatos por 100 mil habitantes.
um dos maiores índices do mundo. E isso deixa claro que nós temos que buscar, enquanto sociedade, enquanto poder no Brasil, enfrentar adequadamente, com a polícia mais preparada, com a polícia mais equipada, com a polícia com mais condições de trabalho, com maior efetivo. Tudo isso é a grande discussão que se faz. E não é só a polícia militar, são todas as polícias no seu conjunto. E saber mais, que acima disso é o governante dar um gesto de seriedade, que infelizmente não está acontecendo no Brasil de hoje. A presidente da República foi eleita enquanto candidata mentiu, difamou e caluniou para o povo brasileiro, e agora assume um mandato fragilizada de tudo que mentiu, caluniou e difamou. Agora foi um tiro no seu pé, porque ela não consegue fazer com que aquilo que ela disse que não teria aumento de juros, que não teria aumento da energia elétrica, que não teria aumento de combustíveis, tudo isso está mostrando que ela mesma já fez logo depois das eleições, mostrando para o Brasil que a eleição da presidente Dilma foi um estelionato eleitoral. Muito obrigado. E só complementar, quando o senhor fala dos números, o senhor estava ao lado do coronel Marlon Tesa, onde o estado de Santa Catarina tem o menor índice de violência do Brasil. É o único estado onde está naquele limite que a ONU diz que é 10 homicídios, 10 assassinatos por 100 mil habitantes. Então, conhecer a experiência de Santa Catarina, o valor que eles dão, a polícia comunitária, que o coronel Nazareno Marceneiro implementou e lá continua funcionando, são boas experiências. Aqui no Paraná a gente conseguiu reduzir, mas ainda não chegou nos níveis de Santa Catarina, que é o menor do Brasil. Se lá a média é de 10, e esse é um dado interessante, no Brasil é 3 vezes mais a média de Santa Catarina. E isso é algo muito grave. E é um genocídio. Exatamente. E mais grave ainda é saber que mais da metade deles são jovens de 14 a 29 anos. Olá, amigos da TV AMAI. Estamos de volta com mais um programa para trazer a vocês informações, serviços e falar como a AMAI está lutando por você. Estamos aqui hoje com o advogado Jefferson de Paula, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB, recém-instalada, e Dr. Marisson Albuquerque, que na mesma comissão está exercendo o cargo de consultor. Dr. Jefferson, seja bem-vindo e conte o que é essa novidade, uma Comissão de Direito Militar. Obrigado pelo convite, obrigado é uma satisfação estar aqui e poder dizer da comissão, como o senhor falou. Instalamos essa comissão ontem. Essa comissão já era uma reivindicação já antiga de muitos advogados que atuam com direito militar aqui no Paraná, em todas as áreas, não só o direito penal militar, o processo penal militar, mas também o direito administrativo militar, aqueles advogados também que lidam com a previdência do militar e também algumas situações civis dos militares. Então, esses advogados, às vezes, eles tinham alguns problemas no dia a dia, no seu cotidiano, de levar alguns requerimentos, alguns pedidos, alguns órgãos públicos até a justiça, né? E às vezes pela falta de compreensão de que os advogados têm prerrogativas ou têm direitos, muitos desses pedidos ou requerimentos nunca eram aceitos ou eram indeferidos. E aí isso, o pessoal recorria sempre à OAB. A OAB tem uma comissão de prerrogativas, que é o órgão então que vai junto com o advogado pleitear e conseguir lá aquilo que ele veio requerer na sua condição de advogado. Então, como existem tantas outras comissões na OAB, nós então fizemos um pedido à diretoria, a qual foi aceito, para a criação da Comissão de Direito Militar. Quais são os propósitos da Comissão de Direito Militar? Realmente é estar lado a lado com esse advogado que está no dia a dia, defendendo interesses de militares, de pensionistas, e que muitas das ocasiões ele vai solicitar algum órgão público, na Polícia Militar, na Corregedoria Geral da Polícia Militar, ou mesmo no Judiciário, algum requerimento em favor daquele seu constituinte. E, como eu falei, dentro da Academia Policial Militar, eles não fazem a devida explicação, o devido conhecimento aos seus cadetes, enfim, aqueles que se formam na Academia, de que existe uma lei federal desde 94, que é a Lei 8.906, de 94, e nesta lei ela prevê, no artigo 7º, direitos do advogado, que eles também chamam de prerrogativas. Assim como o juiz tem prerrogativas, o Ministério Público tem prerrogativas, o advogado, quando ele exerce a sua função, ele exerce um munus público, ele não está ali como um particular, ele está ali como alguém que representa o interesse da sociedade. E nesse momento ele está exercendo uma função. Assim como o policial militar, assim como o coronel, o major, o capitão, o tenente, enfim, o sargento exerce a função no dia a dia, o advogado também faz a sua função. E às vezes
o desconhecimento dessa legislação e de quais são os direitos que os advogados possuem, isso faz com que muitos pedidos sejam negados. Assim como aconteceu recentemente, né, onde um advogado teve que solicitar na justiça o direito de ter acesso a um procedimento, quando essa própria lei diz claramente isso. A própria Polícia Militar, ano passado, recebeu a Comissão de Prerrogativas da OAB e, a partir disso, deixou claro nisso, dentro da Polícia Militar, que ela colaboraria, que a Polícia Militar, de forma alguma, prejudicaria o trabalho dos advogados, né? Até ano passado publicou um boletim geral dando uma informação e colocando nesse boletim geral esta lei, ou parte dela, onde estariam os direitos, né? Pena que nem todo mundo tem acesso ao boletim, pena que nem todo mundo lê o boletim, porque ali estaria uma explicação da Polícia Militar para os encarregados de procedimentos ou dos órgãos públicos de que eles devem respeitar os direitos. Então a comissão ela vem principalmente para isso, é para assegurar que os advogados que de alguma maneira tenham a sua prerrogativa violada, o seu direito violado, a comissão junto com esse advogado possa requerer e conseguir obter aquele requerimento. Fora isso, vai ser um espaço de discussão sobre o direito militar. Então, na Faculdade de Direito não tem uma disciplina de Direito Militar, só penal militar, só em pós-graduações, como a Maia é parceira de uma pós-graduação aqui. Então, às vezes, essa discussão sobre o direito militar é muito importante e a comissão vai trazer palestras, eventos, seminários com esse objetivo, de fazer discussão. E em breve nós chamaremos também alguns integrantes da Polícia Militar para a gente debater, o próprio Corregedor-Geral, o próprio comandante da Polícia Militar, enfim, os consultores jurídicos da Polícia Militar, os analistas da COGER, enfim, para nós debatermos com eles sobre muitas questões aí que estão envolvendo. Porque quando o advogado ele vai requerer, ele não faz um negócio para ele representa alguém, né? Então é importante que a polícia não tenha o advogado como inimigo, pelo contrário, ele está fazendo o seu papel assim como a polícia faz o seu papel. Então a comissão ela surge dessa reivindicação de muitos advogados que tiveram problemas, e então a ideia é ter esse diálogo e esse apoio desse advogado perante esses órgãos, né? Em síntese, é mais ou menos isso a comissão. Parabéns aí ao Dr. Jefferson, e vamos ouvir um pouco aqui agora o Dr. Marisson, que também faz parte dessa comissão como membro consultor e é um dos advogados aqui da casa. Bem, primeiramente, saúdo o Coronel César, o nosso presidente, Dr. Jefferson Augusto de Paula. Gostaria de, primeiramente, colocar aqui as palavras do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no qual ele sempre coloca a seguinte frase: a necessidade da leitura do direito a partir da Constituição. E o direito militar, ele não é exceção. A figura do advogado militante nesta área é super importante, acima de tudo, para a classe miliciana. Quando da instauração da portaria da Comissão de Direito Militar, a AMAI publicou uma nota informando, né, da criação. E aí nós tivemos inúmeros militares comentando, postando, enfim, e colocando aquilo como uma vitória também da classe miliciana. E o advogado, a atividade do advogado em si, significa também que aquele policial militar, a pensionista, enfim, aquele que precisa realmente do serviço, ele vai ter acesso à justiça. Então, portanto, o nosso trabalho, como bem colocou o Dr. Jefferson Augusto de Paula, é no sentido de garantir àquele militar os seus direitos, quando, enfim, acusado, quando precisa de um requerimento, quando precisa de um reconhecimento a nível administrativo ou a nível da justiça comum, né, para que haja a garantia total de acesso a essa justiça. Então, por fim, a criação da Comissão de Direito Militar, ela somente vem a ajudar, acima de tudo, a classe miliciana a efetivar o direito militar dentro do ordenamento jurídico, no sentido de um respeito também às regras constitucionais. Muito obrigado. Meus amigos, daqui a pouco voltamos com o Dr. Marisson, falando das ações importantes que a AMAI tem junto à Justiça e principalmente sobre as vitórias que nós estamos conseguindo na questão das progressões.